O que acontece para que uma pessoa mude de opinião? Geralmente a gente muda de opinião com base nas experiências que a gente tem em relação a um determinado produto, em relação a uma determinada pessoa, em relação a uma determinada situação, em relação à escola dos nossos filhos, em relação à qualidade do atendimento de um médico. Né? Geralmente é a nossa experiência que faz com que a gente mude de opinião. Alguma coisa positiva acontece, faz com que a gente reveja a nossa opinião. Eu tenho um relacionamento super positivo, por exemplo, com um colega de trabalho. De repente aquele colega de trabalho começa a pisar na bola. Todos os dias comigo, a minha opinião em relação a ele começa a mudar. Eu tenho uma opinião a respeito da postura de um médico, dos procedimentos médicos adotados por ele. De repente ele pisa na bola comigo, erra num diagnóstico, a minha opinião sobre ele vai mudar. Agora, a gente precisa ter essa experiência, né? A gente precisa ter essa experiência. Agora, uma coisa está me surpreendendo na vida por aí. Tem muita gente que tem experiências extremamente negativas com determinadas pessoas, extremamente negativas. E mesmo assim, por conveniência, escolhem mudar de lado, escolhem mudar de opinião. Eu fico indignado ao perceber determinadas pessoas agindo exatamente como político em época de eleição. Não importa a ideologia do partido, não importa quais são as propostas, o que importa são as conveniências. Eu posso ter assistido às atrocidades que aquele partido A, B ou C cometeu, eu posso ter acompanhado, eu posso ter criticado, eu posso ter sido oposição a alguns minutos. Mas, minutos depois, por simples e pura conveniência, mesmo afrontando convicções absolutamente pessoais minhas, convicções pessoais, principalmente quem é cristão, eu mudo de lado. Eu acho que quando a gente não tem um critério bem correto, bem estabelecido para mudar de opinião, veja junto comigo, se eu estiver errado, comenta aí embaixo. Eu acho que a gente precisa ter esse critério, eu preciso sim ter um critério. O que é que me faz mudar de opinião? Especificamente em relação a uma pessoa. Como é que há uma semana atrás eu estava apavorado, de cabelos em pé, em relação ao modo de agir, em relação à forma de proceder de A, de B ou de C, e agora eu estou lá dizendo que, nossa, os meus olhos foram abertos, nossa, agora eu percebo, nossa, agora eu venho te pedir desculpa porque eu percebi, que você estava certo ou que você estava errado. Quais são os critérios que você utiliza? Pura e simples conveniência? Perfeito, acho que é uma escolha tua. Mas eu quero dizer uma única coisa. Isso me parece questão de autoestima. Isso me parece questão de autoestima. Quando eu era criança, existiam 2 times de futebol na minha cabeça. Era Flamengo e Vasco. Ou você era Flamengo, ou você era Vasco. Eu torcia pelo Flamengo. Meu irmão torcia pelo Vasco. Então, se eu deixasse de ser Flamengo, eu não teria outra opção. Teria que ser Vasco. Era a mesma coisa na televisão. Tinha a Globo e tinha o SBT. Só existiam esses 2 canais. O SBT veio a existir muitos anos depois. Ou eu assistia um ou eu assistia o outro. Não havia possibilidade, muitas vezes, nem de gostar da programação dos 2. E me parece que essa opinião dualista predomina na vida da maioria das pessoas, e as pessoas não se acordam, não percebem que muitas vezes esse desespero por tentar se encontrar e tentar se perceber acolhido e abraçado por alguém, muitas vezes fere as próprias convicções pessoais.
Eu não sei se você é cristão ou se você não é, mas não importa. Tem um ditado lá no livro de Hebreus, capítulo 6, dos versículos 4 ao 9. Se você é cristão, dá uma olhadinha. Hebreus 6, versículos 4 ao 9. E a partir de hoje, comece a pensar junto comigo quais são os critérios que você utiliza para mudar de opinião.